E aí, galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a aplicação das leis de Newton da dinâmica em sistemas especiais. O nosso grupo é o quarto e é formado por Arthur Bernard, Arthur Pereira, Bernardo Guedes, Vitor Assis e eu, Igor dos Santos. A nossa referência bibliográfica é do site Sofísica, um site referência na área. Então vamos lá. A imagem mais clássica que vem à cabeça quando se fala a respeito de dinâmica de corpos é aquela clássica de Isaac Newton, quando ele estava lendo seu livro debaixo de um pé de maçã e subitamente uma maçã cai sobre a sua cabeça. Esse acontecido, segundo os historiadores, foi o primeiro passo para o entendimento da gravidade, que atraía a maçã. E falar sobre as três leis de Newton, automaticamente estamos falando sobre a cinemática e também estamos falando sobre a dinâmica. A cinemática estuda o movimento do corpo e suas partículas sem compreender sua causa. Já a dinâmica, estudamos a causa da relação entre força e o movimento. Para entender melhor a força, pode-se basear em efeitos causados por ela, como deformação, que faz com que o corpo mude seu formato, a aceleração, que faz com que o corpo altere sua velocidade, e a força resultante, que nada mais é a somatória de todas as forças que atuam sobre um corpo, produzindo o mesmo efeito. Vale lembrar que as leis de Newton também é conhecido por mecânica newtoniana. As leis de Newton constituem também os três pilares fundamentais da mecânica clássica. A primeira lei de Newton trata-se do princípio da inércia, que basicamente diz que se um objeto está parado, ele vai permanecer parado a menos que uma força atue sobre ele. Analogamente, a gente diz que quando o objeto está em velocidade constante, em movimento retilíneo uniforme, qualquer força que anula sobre ele também é zero. E o que isso implica no princípio da inércia? Vamos dizer que a gente tem um piso sem atrito, certo? Com uma caixa, e a gente faz uma pequena força, dá um empurrãozinho e ela começa a deslocar. Segundo o princípio da inércia, se esse piso não tiver atrito nenhum, essa caixa irá seguir em movimento retilíneo uniforme infinitamente, a menos que uma força oposta o pare. Aqui eu vou demonstrar um pequeno exemplo do que seria isso. Você pode perceber que colocando o tênis no chão, basicamente ele vai permanecer parado, a menos que uma força atue sobre ele, certo? E novamente ele vai parar, por causa do atrito do chão. Um pouco mais aqui atrás, eu joguei um pouco de detergente no chão para diminuir o atrito. É claro que a gente não vai conseguir simular um piso 100% sem atrito, mas o detergente ele diminui um pouco desse atrito e vocês vão ver que o tênis vai deslizar um pouquinho mais. Deixa eu posicionar aqui certinho. Seria algo como isso. Você viu que ele deu uma deslizada a mais e novamente parou aqui na área onde o detergente acabou. Bom, como vocês puderam ver, a gente não consegue replicar um ambiente completamente sem atrito, né? Porque não tem vácuo aqui, a gente não consegue gerar um vácuo facilmente, mas a ideia do experimento é exatamente essa. Caso uma força oposta não pare o objeto, ele vai seguir em movimento retilíneo uniforme infinitamente. Aqui então eu vou fazer mais um experimento para demonstrar um exemplo de força desprezível devido à velocidade. Só um minutinho aqui, que eu coloquei uma folha de papel e o celular em cima, e é possível ver que quando eu puxo a folha, o celular se movimenta junto. Porque é aquilo. Quando você faz a força no objeto, ele vai se mover. Mas, nesse caso aqui, quando você puxa rapidamente, o celular ele não vai vir com a folha. Ele vai permanecer parado e deu uma mexidinha aqui, mas tudo bem. Ele permanece parado justamente por quê? Porque a inércia faz com que ele permaneça parado. Como a gente está fazendo aqui uma espécie de movimento muito rápido, o atrito aqui é quase inexistente, que faz com que o celular permaneça parado. De acordo com a segunda lei de Newton,
A força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto de sua massa pela aceleração. Portanto, vamos fazer um experimento que explique de maneira simples essa lei. Nesse experimento, utilizaremos primeiro uma garrafa vazia e um pêndulo que aplicará a força sobre a garrafa. Agora faremos o experimento com a garrafa com um pouco de água, ou seja, alteramos a massa da garrafa. No primeiro caso, devido à garrafa estar vazia, sua massa era muito pequena. Portanto, ao aplicarmos a força na garrafa, conseguimos atingir uma aceleração maior. Já no segundo caso, em que adicionamos água à garrafa, utilizando uma força próxima à do primeiro caso, temos dificuldade para empurrar a garrafa, ou seja, temos uma aceleração menor, porque a sua massa aumentou. Terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Essa lei trata da interação de forças entre dois corpos diferentes. Sempre que uma força é aplicada sobre um corpo, esse corpo exercerá outra força de igual direção e intensidade, mas em sentido oposto. Este é o princípio da ação e reação, cujo enunciado é: as forças sempre atuam em pares. Para toda força de ação, existe uma força de reação. E vários exemplos podem ser dados com coisas simples, né? Por exemplo, uma pedra lançada ao vidro, né, é ação e reação. A colisão entre dois carros é ação e reação, certo? E até mesmo um foguete lançado à lua é ação e reação. Isso nós vamos ver no experimento a seguir. Parou? Bom, ao aproximar o fogo perto do furo da garrafa, dá-se início à reação de combustão, com grande liberação de energia na forma de calor. A expansão dos gases no interior da garrafa são liberados pelo orifício da tampa da garrafa. A força exercida pela pressão do gás sai pelo furo, ao mesmo tempo, essa força empurra a garrafa no sentido contrário, ilustrando a lei da ação e reação. Força-peso. Força com a qual um astro atrai outro corpo, onde m é a massa do corpo e g a aceleração da gravidade. O peso é diferente da massa, uma vez que o peso é uma grandeza vetorial e a massa uma grandeza escalar, pois representa uma quantidade de matéria presente em um corpo. Ela é a mesma em qualquer lugar do universo. Já o peso depende da gravidade local. Normal. A força normal age sempre no sentido de empurrar os corpos, impedindo a interpenetração entre eles. Ela sempre é perpendicular à superfície sobre a qual o corpo está depositado. Força elástica. A força elástica é definida pela lei de Hooke. A lei afirma que quando uma força é aplicada a uma mola, ela se deforma, gerando uma força elástica na mesma direção da força externa, mas no sentido oposto. Para calcular, usamos a fórmula: força elástica é igual ao produto de K por X, onde K é a constante elástica da mola e o X é a deformação sofrida pela mola. Força de tração é a força que surge em um fio quando ele é tracionado pelas extremidades. Se o fio for ideal, então a força exercida numa extremidade é integralmente transmitida à outra extremidade. Força de atrito. A força de atrito não existe sem a componente normal, ou seja, para que haja força de atrito, é necessário que ocorra uma compressão entre os corpos. A força de atrito tem sempre a mesma direção do deslizamento, pois é uma força de resistência ao movimento. O atrito pode ser cinético ou estático. O atrito cinético ocorre quando houver deslizamento entre duas superfícies e sempre será ao contrário ao movimento. A força de atrito estática está presente quando não há deslizamento entre duas superfícies. Será sempre contrária à tendência do movimento. Força centrípeta e centrífuga.
Chamamos de força centrípeta a resultante das forças orientadas para o centro de uma trajetória num certo referencial, enquanto a força centrífuga aponta para fora da trajetória.